Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Nós vivemos um arremedo de república. Ninguém pode levar a sério um país como o nosso. As instituições, não os brasileiros, né? As instituições são destruídas tal. E parte delas, especialmente o que envolve a Operação Lava Jato, tenta responder essa política antirrepublicana, para dizer o mínimo, feita por uma elite carcomida e corrupta. Depois que nós assistimos nas últimas delações, especialmente agora da JBS, mas lembrar que ainda tem uma longa fila para revelar o conjunto dessas delações, há uma série de anexos que nós desconhecemos e ainda temos de aguardar, imagina, o Antônio Palocci, que vai atingir outra parte da elite política e vai atingir também setores da economia que passaram até o momento incólumes em relação a essas denúncias e tal. Aí dá para entender alguma coisa, né, com esses fatos. Primeiro, quando se atacava a Lava Jato, o intuito era manter essa estrutura corrupta. Quando vocês ouviam falar, quando ministros, quando deputados, quando senadores atacavam a Lava Jato, o intuito era que nós não conhecêssemos o que estamos conhecendo hoje. E nos últimos, na verdade, nos últimos 3 anos, mas os 3 últimos meses foram devastadores, né? Depois eu ouvi Renato Duque, João Santana, Mônica Chiclete Moro e mais agora recentemente, esse Joesley e seu irmão Wesley, o verdadeiro safadão. É uma coisa assim inacreditável. E por incrível que pareça, tem aqueles que dizem o seguinte: vamos parar por aí. Como falavam há meses atrás, semanas atrás, que isso não é bom para governabilidade. Como se governabilidade fosse sinônimo de crime. Não! Governabilidade é o respeito à ética republicana, à moral republicana, à Constituição. Nós não podemos ter uma elite corrupta. A elite política são aqueles que são os melhores, que nos representam, que participam das esferas decisivas dos 3 poderes e não são quadrilheiros. Quando você não consegue separar a ação do crime organizado de uma elite política, algo está errado. Não no crime organizado, porque é crime. Algo está errado do outro lado, com a elite política. Tentam tergiversar a questão, falar o problema é o Ministério Público Federal, que o problema não é o Ministério Público Federal, o problema é essa estrutura de corrupção. Lembra-se quando o senador Aécio Neves, aqui na Jovem Pan, em entrevista, foi favorável às 10 medidas contra a corrupção. Mas esse não era o verdadeiro Aécio Neves. O verdadeiro Aécio Neves é aquele que xinga os procuradores. E não vou dizer a expressão que ele se refere às 10 medidas, porque a linguagem da Aécio Neves, como de grande parte da elite política, é uma linguagem, infelizmente, dizer isso, tem de dizer de marginais. A grande questão que se coloca, o desafio, é como nesse turbilhão nós vamos sair dessa crise mais grave da história republicana. Só sairemos sem essas medidas que buscam tergiversar o crime. Governabilidade, reformas. Isso não adianta nada, porque não é possível fazer reformas com um governo criminoso. Não é possível ter governabilidade com crime. Há uma oposição radical, há uma contradição absoluta entre uma coisa e outra. Governo é governo daquilo que já nos dizia o Lincoln lá em 1863, que provavelmente grande parte da elite brasileira nem sabe o que é um Lincoln e muito menos o que foi 1863. Mas o que é a democracia? Ela não é um governo do povo, para o povo e pelo povo, é isso. Nós não vivemos numa democracia. Esse Estado brasileiro é uma farsa. Por isso que agora estão tentando apagar esse incêndio. Só que esse incêndio é purificador. A partir da Lava Jato indo até o fim, a partir de todas as apurações, de todas as operações indo até o fim, o Brasil será melhor. Mesmo que nós tenhamos de passar por momentos tão difíceis no campo econômico como agora. Mas certamente vai nascer um Brasil melhor.